boa noite, estamos de volta e agora eu tenho a honra de apresentar para vocês estes 4 ganhadores de prêmios, minha gente. Prêmios de gestão excelentes. A gente tem aqui prêmio de melhor controladoria jurídica, prêmio de melhor RH, prêmio de melhor gestão financeira e escritório revelação. Então, deixa eu aqui premiar meus queridos colegas. Vamos começar com o prêmio de melhor controladoria, que é aqui para o meu querido Jailson. Parabéns, parabéns! Fala, Poli, muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar recebendo esse prêmio, que não é um prêmio só meu, né? Tenho certeza que é um prêmio de toda a nossa unidade, toda a nossa equipe empenhada. Então, desde já, parabenizar a todos eles, a nossa família também, que querendo ou não, a gente que está nessa luta empreendendo sabe que muitas das vezes a família tem que aceitar algumas renúncias que a gente faz, né, Fred? Então, de fato, só gratidão à DV Box também por estar fazendo isso acontecer. Um evento desse, reunindo tanta gente grande, não só como profissional, mas grande como pessoa. Pessoas que a gente conhecia através das redes sociais, através do Instagram. E hoje está aqui do nosso lado, batendo papo. Muito bacana. E agora, gente, vamos dar sequência com o prêmio de melhor gestão financeira, que vai para o nosso aqui, o homem do dinheiro, o advogado das finanças, meu amigo doutor Marcelo Rua. Parabéns, doutor! Parabéns! Muito obrigado, senhorita, pelas palavras. Né? Mas tirando a brincadeira, que a gente não se aguenta, muito obrigado pelo prêmio. Fiquei muito honrado, muito agradecido. E, como agradecimento, gostaria de agradecer a DV Box ter feito esse grande evento, lá o Summit. É um evento realmente maravilhoso. E toda a equipe do escritório, obrigado. Vocês estão de parabéns. Esse prêmio não é só meu, né? Claro, todo o escritório, minha família, que sempre me apoiou bastante, desde o Jailson. As grandes renúncias que houveram durante esse tempo, a paciência que minha esposa teve durante todo esse tempo, e agradecer demais, né? Fiquei realmente muito lisonjeado, muito contente. E a gestão financeira realmente é um dos pilares de todo escritório de sucesso. É verdade, ele não mentiu, gente. Gestão financeira, assim, ó, deveria ser o básico, mas não é, né, meu amigo? É difícil. E agora, para a gente dar sequência, nós vamos ao prêmio de melhor gestão de equipe RH, que eu tenho a honra de entregar para uma grande amiga, né? Hoje já fizemos a apresentação aqui de vários colegas homens e tem uma mulher aqui ao meu lado, é realmente incrível. Então, parabéns, Poli, parabéns. Estamos todos muito orgulhosos. Opa, obrigada, minha amiga. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você essa rodada de conversa mais uma vez. E esse prêmio faz muito sentido para aquilo que a gente acredita. Um prêmio voltado para as pessoas. E nada mais do que dedicar eles a todos do nosso time, a nossa equipe que está ali conosco no dia a dia, de fato, enfrentando todas as dificuldades que é advogar. Então, dedico esse prêmio a vocês e agradeço a DVBox por mais uma vez está proporcionando esse evento incrível, que a gente conhece pessoas tão do bem como os colegas que estão aqui hoje. E muito obrigada. Parabéns! E agora a gente tem um prêmio, que é o prêmio de Escritório de Advocacia Revelação de 2024. E também vai para um grande amigo e muito merecedor, Fred Pataro. Parabéns! Obrigado, estou felizão com esse prêmio. Aqui, Poli, obrigado. Muito obrigado. Eu também, assim como os colegas, vou dedicar à minha equipe, né? Sem a equipe a gente não consegue prêmio nenhum. E esse prêmio de revelação, Marcela, ele validou algo que a gente fez, para quem não sabe, eu terminei uma sociedade de 15 anos, então, para recomeçar uma estratégia nova, um formato novo, e isso graças ao DV Box, ao Chat Guru e todas as inovações que a gente vem trazendo, né? E esse prêmio vem para chancelar isso. Então, eu estou super feliz com ele. Obrigado.
Muito bacana. Pessoal, então assim, a gente tem grandes prêmios de muito conteúdo aqui e eu vou começar fazendo aquelas perguntinhas que todo mundo quer saber. E pelo horário que já é, a gente não vai fazer pergunta leve, né? Me desculpa, meus amigos, mas agora vem perguntas assim, ó, que as pessoas querem saber. Começando pelo prêmio de melhor controladoria. Meu amigo, controladoria é polêmico. É polêmico por quê? Porque alguns escritórios não têm, não fazem, né? Alguns escritórios não veem a necessidade. Então eu queria saber de ti, sem hipocrisia, com muita sinceridade. Você vê que a controladoria jurídica, tá? Você vê ela como um investimento para o escritório ou como um custo necessário? Porque são coisas bem diferentes. Custo necessário ou investimento? O que, que você pensa da controladoria? Marcela, a gente falar de controladoria hoje é muito fácil quando a gente já tem e as coisas estão fluindo. Mas com toda a certeza do mundo, é um investimento. De fato, o escritório tem que ter uma controladoria. Eu até brinco muito lá nas reuniões que a gente faz, e até para a turma. Eu digo que a controladoria é um pulmão do escritório. É como se, bora imaginar uma partida de futebol. Tem lá o meio de campo. O meio de campo não é aquele cara que vai lá buscar a bola do zagueiro, da lateral, do atacante. Distribui a bola para rolar. A mesma coisa é a controladoria. Ela vai no financeiro, ela recepciona o processo novo, ela que diligencia ali com RH qualquer situação. Enfim, todos os atos, eu até estava comentando aqui um pouquinho antes com a colega mais cedo, é através da controladoria. Mesmo que a gente chegue para você e fale uma coisa pessoalmente, o correto é o quê? Registra tudo para ficar de fato ali constando que houve aquela informação. Então, de fato, a controladoria jurídica é um investimento totalmente necessário. E como é que a gente fala sempre, e a DV Box hoje é a melhor controladoria jurídica que tem. Eu já tive outros sistemas também, não é porque eu estou aqui. Fred também já teve outros sistemas, acho que vocês também já testaram, então não se compara com os que a gente já utilizou. Olha que feedback, hein? Que feedback bacana! Muito bom, muito obrigada. E agora eu quero saber do nosso guru de investimentos, o homem do dinheiro. O homem do dinheiro não é Silvio Santos, é Marcelo Rua. Marcelo Ruas, me diz algo, meu amigo. Se tu pudesse apontar agora 3 erros, tá? 3 erros, 3 equívocos que os escritórios em crescimento têm quando eles falam de gestão financeira, quais são estes erros? E, além de falar de erros, eu quero que tu dê conselhos para quem está nos assistindo, que está pensando em gestão financeira, está pensando em crescimento. Quais são os erros mais comuns que essa galera comete? Como que eles podem arrumar isso? Qual é o teu conselho sábio, Marcelo Rua? Olha, antes de dar um conselho sábio, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, que está apresentando maravilhosamente bem. A Justiça ganhou uma grande advogada, mas o sistema de TV perdeu uma grande apresentadora. Puxa saco. Você sabe o que é. Eita. A gente só brinca com quem gosta. Bom, vamos lá. Eu acho que a gestão financeira, me perdoem quem pense o contrário, eu acho que é o coração da empresa, tá? É lá onde que a gente vê os números, é lá onde que as coisas acontecem, é lá onde que você consegue ver onde tem possibilidade de crescimento, sustentabilidade, onde você prepara a sua empresa, pensando em investimentos, para uma possível venda, né? Então, é lá onde estão os números, onde quem está de fora quer ver, né? Falo isso, inclusive, para o Leão, né? Adora ver os números. Então, quais são assim, erros básicos que a gente vê, né, para quem está começando? É aquele erro clássico, né, que é misturar a conta física com a conta jurídica, né? Isso é o que a gente vê e acaba percebendo que as pessoas às vezes nem fazem por mal, mas assim, perde a oportunidade de fazer a sua empresa crescer por colocar coisas pequenas lá, tal. E para quem, por exemplo, quer receber, estou falando já da área de investimento, né? Quando a gente vê essas coisas, né, que a gente começa a entrar em outros escritórios, perceber essas coisas, é um sinal de alerta, um sinal importante que algumas coisas não vão bem, né? Outros erros que acontecem muito, né, na parte de gestão financeira é
não colocar um sistema informatizado, né? Muita gente controla através de planilha. E planilhas são, né, facilmente alteradas e às vezes você pode não estar sabendo o que está realmente acontecendo no seu escritório, né? Então, um sistema de controle financeiro adequado tem que ser um sistema, um software, né? E, claro, a ADV Box desempenha esse papel muito bem. Eu utilizo lá a ADV Box, essa funcionalidade, e ajuda muito a gente, né? Eu até brinco com a minha assistente, Carol. Carol, aperta o F5 aí, que eu quero ver os números atualizados. Né? Então, assim, sem uma gestão financeira e um software financeiro, isso fica muito difícil. E o outro dado também, já pensando em DRE, essas coisas, né? O ADV Box também ajuda muito. Você não tem uma DRE adequada, claro, você tem problemas, pode ter problemas fiscais, né, relevantes, mas é o espelho anual da sua empresa, né? E isso, com o sistema de gestão adequado, eu adoro essa expressão, por isso que eu falo muito, aperto o F5, sai a DRE prontinha lá, e eu sei o espelho que está acontecendo na minha empresa, na minha gestão. Então, assim, a parte financeira, para mim, é um ponto muito sensível no escritório, uma coisa que eu prezo muito, e onde tem também os números, né, os KPIs, que eu adoro. Então, sem esse controle financeiro, realmente fica muito difícil você pensar em crescimento futuro do seu escritório. Então, fica a dica, controle financeiramente seu escritório, que você vai ter uma visão de futuro, uma visão estratégica de como será seu crescimento no futuro. Pegaram a visão, porque esse é o homem do dinheiro, hein? Então, se ele falou, eu anotei e nós vamos fazer. E agora, passando para essa mulher maravilhosa, né, que pensa, que é muito empática, que pensa muito no outro, que pensa muito na equipe, e não por menos que ganhou o prêmio de melhor RH. Poli, minha amiga, me diga uma coisa. Você acha que para o gestor de escritório, por quê? O gestor, ele tem que pensar em multifatores. A gente falou de finanças, a gente fala de marketing, a gente fala... É tanta coisa. E falar de RH, você acha que é importante para o gestor estudar e investir em RH? E pensando nisso, se você acha importante ou não, você acha que os escritórios hoje, principalmente os escritórios digitais, estão investindo como deveria ou tem margem para melhorar? Então, Marcela, eu acredito que o RH, assim, ele é um ponto fundamental, estratégico da empresa. Eu acho que existe uma confusão mental muito grande entre RH e departamento pessoal. Muitas empresas acreditam que o departamento pessoal ele acaba executando ali funções de RH, mas na verdade não é isso. O RH é aquele olhar para as pessoas, para o time. Então, a gente vai estar ali comprometido em focar no o desenvolvimento do nosso time, né? Ali promovendo, fomentando a nossa cultura. É importante o gestor hoje, ele além de ter que ser bom na parte financeira, ele tem que ser bom tecnicamente, ser um bom advogado, mas além disso, eu acho que um grande gestor, ele precisa estudar sobre o comportamento humano, ele precisa estudar sobre liderança, sobre pessoas de fato, sobre como você conseguir ali desenvolver o seu time para ele alcançar voos tão altos como o escritório prospera. Eu acho que quando você não foca em gente, você não atinge aquilo que você almeja. Assim como o financeiro é uma peça-chave, eu acho que tão perto dela, vamos dizer que o financeiro seja o lado direito do coração, mas do esquerdo é o RH. Eu acho que é fundamental uma operação ter um olhar muito humano para o time e não só humano, eu digo além disso, é um comprometimento com o desenvolvimento das pessoas. Então, o RH é isso, é você focar ali em plano de desenvolvimento individual, liderança e deixar de lado aquele olhar mais superficial. Então, acredito que pode sim se investir mais nesse setor. Diferentemente de tecnologia, que a gente investe ali e já vê o resultado na hora, quando a gente fala de pessoas, o resultado ele leva um tempo maior. Então, as empresas acabam abrindo mão e focando naquilo que traz um resultado mais imediato financeiramente. Só que, na verdade, a longo prazo, uma equipe bem treinada e bem desenvolvida, ela vai prosperar muito mais. Como não ser fã dessa mulher, né? Eu fico me perguntando como não ser fã dessa mulher.
Parabéns, E parabéns. como responder depois dela, né? Não, Vai ser uma responsabilidade muito grande sua agora. apenas depois de politenor, Fred. Tudo bem. E Fred, além de tu ter que responder depois de pole, eu quero saber uma coisa que deve estar gritando na cabeça de todo mundo. Por que, meu amigo, você recebeu o prêmio de Escritório Revelação? Para receber o prêmio de Escritório Revelação, algo aconteceu aí. E eu tenho um dado que eu fui conferir agora e eu fiquei, gente, eu quero que ele fale sobre isso. Meu amigo, eu quero saber duas coisas, tá? Primeiro, se você acha que gestão de pessoas, né, pegando esse gancho da pole, ele foi importante para o teu crescimento acelerado, e mais do que isso, como? Mas conta para nós, como que o teu escritório cresceu 300% de 2023 para 2024? 300%. Legal, né, esse número. Também fiquei orgulhoso dele. Gestão de pessoas é fundamental. Eu diria que essencial. Sem gestão de pessoas não tem como crescer. Nem 300%, acho que nem crescer tem como, né? Então, basicamente, né, a gente tenta simplificar ao máximo. Então, pessoa certa, no lugar certo, com cultura forte, né? Que eu acho que o que falta para muitos escritórios, talvez, é aquela ansiedade de crescer muito rápido e acaba, lá em Minas a gente fala muito, passando o carro na frente do boi. Então, não funciona. Então, o que a gente fez foi o básico, arroz com feijão bem feito. Então, a gente pegou o sistema correto, que nos dá todas as informações, os KPIs, né, os indicadores que a gente precisa, as pessoas certas nos lugares certos, uma cultura que a gente entende que é o que faz com que o nosso escritório consiga crescer de uma forma que a gente consiga mensurar, né? Se você deixa o escritório crescer de qualquer maneira também, você pode contar com a sorte. Então pode vir uma maré boa, seu escritório cresce, mas qualquer turbulência você vai cair. Então tudo isso é um conjunto de fatores e deixando de lado essa ansiedade, né, pelo crescimento, medindo o nosso resultado mês a mês ali e melhorando mês a mês. Até hoje a gente faz essa questão do estudo, da controladoria, tudo, mesmo a gente tendo um resultado excelente, a gente está sempre tentando ajustar. A gente sempre tem algo a ajustar. Sempre, com certeza. Pessoal, a gente tem alguns minutinhos finais e eu vou fazer uma pergunta conjunta para vocês. Por quê? Porque vocês já chegaram muito longe, né? Vocês já chegaram muito longe, vocês estão aqui recebendo um prêmio muito relevante no cenário jurídico nacional. E pensando nas pessoas que estão nos assistindo, nos colegas que também querem crescer seus negócios, expandir e chegar lá e futuramente estar aqui sentado nesse palco com a gente, conversando e recebendo prêmios, o que vocês diriam na expertise de vocês? Quais são quais são os maiores erros que os escritórios cometem ao tentar fazer esse crescimento? Então, assim, a gente vê que vocês já estão chegando lá, vocês já chegaram lá, mas tem muitas pessoas começando ou tentando engrenar seus negócios que fazem esse crescimento sem controle, que querem crescer a qualquer custo, sem algumas determinadas estratégias. Isso é muito comum, infelizmente, hoje na advocacia. E eu acredito que vocês não tenham tomado esse posicionamento já pelas falas de vocês. Então, eu pergunto para vocês, quais são os erros mais comuns e o que vocês diriam para esses colegas que estão tentando crescer o escritório deles de maneira exponencial, mas sem controle? Agora tem que ser um bate-bola rapidinho, que nós já estamos aqui nos encaminhando. Perdão, Jair, eu acho que a palavra erro é meio forte, né? Porque eu errei muito no começo, mas eu prefiro falar que eu não tinha conhecimento, né? Faltava conhecimento e eu acho que os escritórios que querem crescer têm que buscar esse conhecimento, têm que buscar mentoria, têm que buscar cursos. Isso me ajudou muito e ajuda todo mundo aqui. A gente aqui, alguns fazem parte de mentorias, né, na DVBox, em outros lugares. Acho que a busca de conhecimento ajuda você a alavancar o seu escritório. Se você não tiver isso, fica muito mais complicado. E aí eu vou parar de falar, senão não para de falar. Vou deixar os colegas falar. Eu acho que, assim, eu gosto muito de fazer uma analogia com o balde furado. Você consegue encher aquele balde furado. Acho que o maior erro é esse. Você consegue encher, então você fica vendo aquilo ali, só que está drenando a sua energia, aqueles furos. Então, o ideal, principalmente para quem está começando, é realmente cuidar desses furos antes, né? Cuidar da base antes. Então, esse dreno de energia é o que acaba motivando ou fazendo com que os escritórios não consigam evoluir com o tempo, né, Polly?
Eu diria que você tem um olhar ali muito para a quantidade. Eu acho que isso acaba brilhando muito os olhos de um advogado que está começando, ou de uma empresa que está se estruturando ali no mercado. Então, você fica muito focado na quantidade de contratos, na quantidade de clientes, na quantidade de processos distribuídos, e você acaba não tendo um olhar mais analítico mesmo para a sua operação. Você não consegue ir ali fundo nos dados. Às vezes o faturamento é alto e a estrutura é fraca, Exatamente. né? Você olha para faturamento é diferente de lucro e margem, né? Não vamos nos Exatamente, iludir pelo faturamento. O faturamento é excelente, mas é a margem? E aí, né? É o que a Eu gente digo fala, o né? seguinte, Marcelo, o seguinte, é investir na base. Por exemplo, você vai começar uma casa, você tem que fazer o alicerce. Você não pode começar o muro para depois fazer o alicerce. A mesma coisa aí, os processos. Você visa, quero ter muitos processos, quero, mas você tem estrutura para receber esses processos? Tipo, o pessoal da DVBox tem acesso a essas informações. A gente colocou cerca de 15 mil processos já ajuizados, Juiz do Brasil e tudo. Mas eu tenho certeza que se no início a gente já tivesse crescido com uma gestão mínima ali, com controle processual, a gente tinha tomado menos prejuízo, a gente não teria perdido nenhum prazo, enfim. Então, o conselho que eu dou para quem está começando é o seguinte: organiza a casa e cai no campo. Não, isso é engraçado, né? Porque daí a gente está falando aqui de um prêmio, de sucesso, de conquistas, mas e os erros? E as bobagens que já foram feitas, né? E os equívocos, Marcelo? Eu sei que tu tá louco para falar sobre isso. Abafa. Não, mas é justamente o que o Jefferson falou, o Fred falou. A gente às vezes cresce e o balde está furado ali, vazando. É, e você às vezes não percebe, né? No dia a dia, né? Principalmente quando a gente está um pouco menor, a gente participa muito do operacional, cumpre prazo, faz audiência, aquela coisa toda, e não vê esses erros, né? Às vezes, para quem está começando, analise o processo que você está pegando, porque às vezes, né, isso pode se tornar um passivo no seu processo, não um ativo. Né? Analise bem o processo do Por isso cliente. que não adianta ficar tão preso. A Poli citou questão de números, não pode ficar tão preso a número de contrato fechado. Hoje acho que é uma enxurrada de gente falando quantos contratos que fecharam, né? E assim, não necessariamente a gente estava conversando hoje no café, né, Poli? Sobre a qualidade. Porque não adianta você fechar 400 contratos, sendo que 250 são contratos ruins. Vai virar um Mas passivo. aí tu né? mexe numa dor que é minha, porque Pois é, pô. olha, gente, a gente fala de fechamento de contrato online desde 2016, né? Quando tudo era mato. E hoje a gente vê esse boom, essa grande ilusão, 300, 400, 500 contratos. E aí uma vez eu perguntei para dada pessoa, tá, mas isso tudo é protocolo, é incrível, eu quero saber como funciona. Qual a qualidade disso? Não, mas é que Pergunta depois a gente tem a taxa de ajuizamentos e protocolos, né? Então, assim, tem uma diferenciação, né? Então, às vezes é muito ilusório. E as pessoas que querem crescer de maneira acelerada, sem controle, elas se iludem com alguns números, com algumas informações que a gente que está ali na prática, na vivência há muitos anos, sabe que são irreais. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Hoje você vai fazer uma campanha, por exemplo, de marketing, ali, um tráfego pago, e o que você mais vê na internet é o pessoal falando, não, fechei 50 contratos. Aí eu vou e pergunto, sim, mas dos 50 contratos fechados, quantos de fato viraram protocolo? Porque o que importa não é o contrato fechado, você tem que ter ali o contrato fechado, mas toda a documentação, todas as provas organizadas para conseguir ajuizar aquela ação. E esse não é um olhar que, às vezes, a advocacia passa despercebido, né? E além disso, não é nem só o protocolo, é a qualidade do processo, né? Você vai administrar, porque você tem que administrar, você tem que cuidar do cliente e tal. Isso, financeiro, né? É passivo, é gente para trabalhar nesse processo, que às vezes você não vai receber nada, porque você não olhou a qualidade do processo inicialmente. E a internet, Marcelo, ajuda muito, só que também está deixando as pessoas, Marcelo, muito, muito doentes. Tipo, estão vendendo algo como se fosse muito fácil, mas a gente sabe o quanto desafiador é a gente ter chegado a esses números aqui. Não foi da noite para o dia. A gente estava conversando mais cedo ali. Eu tenho 10 anos no meu escritório, você mais do que isso, né? Então, aí o pessoal fala, entra nessa mentoria do dia para a noite, não. Todos os grupos, tipo, o Fred tem um grupo dele aqui, de um mastermind e tal. Então, acredito muito nessa metodologia. Cara, você quer vender na internet, você quer ensinar algo, beleza. Mas não fala só a parte boa, não. Fala da parte ruim também. Se eu falar a parte ruim, não vai vender. Acho Fala que como vende. que tapou os buracos do balde ali, né? Os furinhos do balde. Vai dar uma remendada e o importante é vender.
O que eu tiro disso é, nada é por acaso, não dá para cair em ilusões. As pessoas que estão aí acreditando, né, em alguns gurus, algumas coisas ilusórias, as coisas não são fáceis. Vocês estão aqui recebendo prêmios maravilhosos, incríveis, onde tinham centenas de outros escritórios competindo. E vocês chegaram aqui, não foi do dia para a noite. Então, aqui o colega, 10 anos, o Fred falou quase 20 anos de advocacia, de negócios sendo tocados. Não é de hoje para amanhã. A gente está falando de advocacia. Nós somos advogados, somos gestores de escritórios. Não é do dia para a noite, não é o volume de contratos, é um macro. Então, aqui são vários pilares que a gente precisa para ter um negócio de sucesso estruturado. As coisas não são fáceis, tem muito erro, mas tem que ter muita resiliência. E pensando nisso, eu dou os parabéns para os colegas aqui que tiveram resiliência, que estudaram muito, que eu tenho certeza que viraram e viram noites, em claro, matutando ali e reforçando a gestão do escritório de vocês. Então, pessoal, meus parabéns, muito obrigada. Obrigado. E, gente, ainda tem mais, em seguida a gente volta. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu, Obrigado, Marcela. gente. Obrigado.